Você já fez tudo o que podia, mas o seu filho continuou fazendo birra? Pois é. No vídeo de hoje você vai ficar sabendo o que é a birra, quais são os principais motivos pelos quais o teu filho manifesta alguns tipos de comportamento e quais as soluções que você pode colocar em ato, né, as ferramentas que você pode utilizar quando isso acontece. Vamos lá? Eu sou Janaína Domingues, sou educadora de profissão e por amor, e esse é o meu canal. Eu espero que você goste, fique até o final desse vídeo comigo que você vai saber tudo sobre a birra. O que é a birra? Nada mais do que um desconforto, uma aflição que a criança tem, porque ela não consegue satisfazer alguma exigência bem profunda e, muitas vezes, dependendo da idade, não consegue se comunicar através da linguagem. Isso, com certeza, tem uma influência ainda maior. O que acontece? Vamos ver, então, quais são os principais motivos pelos quais as crianças têm esse comportamento. A primeira delas é a que ganha e a que está relacionada a muitas outras, é a falta de atenção dos pais. Eu não quero gerar um sentimento de culpa, na verdade, culpar os pais por isso, mas muitas vezes nós fazemos tudo correndo, então trabalhamos desde manhã até de noite. Como minimizar esse impacto que tem sobre os nossos filhos, essa falta de atenção? De repente você não consegue ter um tempo e um espaço só para eles naquele dia? Então, algumas maneiras que você pode usar para melhorar isso é: dê atenção completa ao seu filho. O que isso quer dizer? Se ele quiser brincar, brinque com ele. Se você não puder, leve ele para fazer uma torta com você ou para observar como você faz uma torta. Você tem que colocar a roupa no varal? Ótimo! Leve o seu filho, comece a explicar para ele o que é, converse com ele enquanto você está fazendo essa atividade. A criança vai se sentir envolvida. Isso é atenção completa. Quando você escuta o seu filho falar do dia dele, do brinquedinho, isso tudo vai ajudar a diminuir aquele vazio que a criança tem de falta de atenção e de amor. A segunda motivação pela qual as crianças fazem birra é que elas estão nervosas. Gente, nós temos que atribuir às crianças estados mentais que temos nós. Por exemplo, eu vou para o trabalho, o meu carro estraga, isso vai condicionar todo o meu dia, com certeza, porque eu vou ficar nervoso ou não, mas então isso depende de cada pessoa. As crianças funcionam da mesma maneira. Se ela acorda e não dormiu bem, ou acordou e não achou o brinquedo preferido dela, de repente ela vai chegar na hora do almoço e vai ficar nervosa, vai chorar e você não sabe por que ela está esperneando e recusando a comer. De repente não é o prato de comida. Você tem que começar a se perguntar quais foram os motivos que levaram a criança a ter aquele tipo de comportamento. Com uma observação, você pode chegar a entender todo o motivo que a criança tem para aquilo, porque tem sempre uma razão. E isso é uma certeza que eu tenho. Esses ataques de raiva da criança podem tirar a gente do sério, mas nervosismo nesse momento não ajuda, acredite em mim. O ideal seria manter a calma, porque tudo acaba, gente. Então isso vai ter um ápice, vai chegar num ápice esse nível de nervosismo e depois naturalmente vai cair. Ou seja, a criança naturalmente vai se acalmar. Ela só tem que se sentir livre para poder expressar esse sentimento sem ser julgada. Outra coisa, de repente o seu filho tem uma necessidade enorme que precisa da tua atenção por falta de tempo, porque a verdade é essa, não escutamos. Aí o que acontece? A criança entra naquele loop de fazer birra. Por exemplo, a criança às vezes chega da escola e fala que que tirou uma nota baixa e tá chateado, né? E aí você responde: vai passar, não preocupa não. Ou seja, a criança tem uma necessidade que você não compreendeu. Outra coisa, então a criança não se sente compreendida, né, naquele momento. Outra coisa, quebrou, né, o brinquedo da criança, quebrou. Mãe, eu tava brincando com o Joãozinho, quebrou meu brinquedo. Não preocupa não, isso aí é bobeira. Ou seja, você não está dando importância para aquilo. A criança vai simplesmente querer chamar a tua atenção da melhor e única maneira que ela conhece. Por quê? Porque, na verdade, quando a criança faz birra, se ela
sabe que daquela maneira ela vai chamar a tua atenção e é a única, ela vai continuar fazendo aquele comportamento. Ou seja, antes de instituir-se um hábito aí, né? Porque depois vira um hábito. A gente tem que construir uma base sadia para poder gerir esses conflitos quando eles nascem, começando pelo meu estado emocional. Eu gostaria de te dar uma dica que eu uso todos os dias e para mim é mais fácil porque eu sou educadora, né? Então eu consigo trabalhar com várias crianças e isso para mim é muito rico. O que eu faço quando eu quero trabalhar uma situação onde a minha filha tá fazendo birra? Eu penso que ela não é minha filha. Exatamente. Eu tô te dando essa dica porque é muito mais fácil não morrer de raiva porque a primeira coisa que vem na tua cabeça é por que ela tá fazendo isso, não é a hora de fazer isso, o meu dia já foi complicado. Ou seja, a gente começa a ficar super nervoso e isso vai só aumentando. Para isso não acontecer, pense que a criança não é tua. Se você conseguir se destacar emocionalmente do seu filho, certos mecanismos não vão acontecer, porque quando a gente fica com raiva, com certeza tem alguma coisa que a gente não consegue suportar. A nossa sociedade não aguenta o choro, por exemplo, das crianças. E aí eu me pergunto, por que a criança não pode chorar se o adulto pode fazer tudo que ele quiser? Gente, é uma necessidade fisiológica da criança, é um método através do qual a criança se comunica. Tem várias coisas na literatura que falam sobre o choro, mas o fato é que a gente não consegue suportar. Se como eu cresci, como você cresceu, e isso não é uma coisa que vem desde ontem, é uma coisa que acompanha toda a nossa sociedade. Então, o que eu quero falar para vocês é: tente se desconectar emocionalmente da criança. Veja ela como se ela fosse uma criança de outra pessoa. Vamos lá, tente resolver a situação sem julgar a criança, compreendendo a criança, todos os estados emocionais dela, sem julgamentos. Ou seja, aceito que a criança possa ter esses tipos de crise, esses ataques. Eu tenho, às vezes, só manifesto de maneira diferente. É verdade ou não é? A maioria dos ataques e das crises de birra das crianças são por falta de atenção, de afeto, de compreensão. Ou seja, você pode resolver isso mantendo a calma, fazendo um carinho na criança, perguntando para ele: "Ô meu amor, o que aconteceu?". O que é importante é saber que a relação entre vocês nunca vai estar em jogo. O comportamento pode ser errado. Errar faz parte do crescimento e é muito útil, mas você tem que deixar claro para a criança que a tua relação com ela vai ser sempre a mais importante. Se você gostou desse vídeo, comente, se inscreva no canal, compartilhe com quem você quiser. Eu espero você no próximo vídeo.